Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem caminhar com você? Não porque você seja melhor que elas, mas porque vocês estão indo em direções diferentes. A Bíblia faz uma pergunta muito forte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Talvez o problema de alguns relacionamentos da sua vida não seja falta de amor, seja falta de direção. E hoje eu quero ler com você sobre a lei do acordo. E talvez essa leitura revele por que algumas pessoas precisam caminhar ao seu lado e outras precisam ficar para trás. Então, sem mais delongas. Shalom, queridos. Então vamos lá, continuando a nossa leitura da lei do amor e já partindo para a lei do acordo. Pega papel, caneta e se prepara para os melhores 10 minutos. Vamos lá. Valorizando o próximo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo. Todas as pessoas, todas as funções e todos os trabalhos são dignos. Infelizmente, nem todos têm essa percepção. Não existe trabalho mais ou menos honrado. A sociedade precisa que todos façam a sua parte para funcionar. É como ensina Paulo, mas Deus assim formou o corpo, dando muitos mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 24 ao 26. Leia aí. A conclusão é que todas as partes do corpo são importantes. Ou seja, como seria se o dedo grande do pé, ou o pé, ou a mão achasse que não são importantes e quisessem ser a cabeça? Como é que o corpo funcionaria? O corpo precisa da cabeça, precisa das mãos, precisa dos pés. A mesma percepção pode ser aplicada a uma equipe, repartição ou empresa. Por isso, sugerimos que você valorize todas as pessoas, não importando em que lugar da hierarquia elas se encontram. Na Inglaterra do século XV, o rei Ricardo III, na maior batalha da sua vida, eternizada pela genialidade de Shakespeare, bradou: um cavalo, o meu reino por um cavalo. Ou seja, há momentos em que pouco importa se é rei ou não, mas vale uma boa montaria ou um bom cavalariço ou um ferreiro para colocar uma nova ferradura no cavalo do que toda a riqueza e poder. No tabuleiro da vida, cada peça tem a sua importância. Qualquer que seja a função que uma pessoa exerce, ela deve ser prestigiada. E se exerce uma função humilde, deve orgulhar-se dela. Existem aqueles que não progridem porque acham que não devem ou não podem. Discordamos. Cada um de nós, seja em que posição e função estiver, podem melhorar a sua vida. Contudo, se alguém está feliz onde está, não precisa de crescer apenas para agradar a sociedade. A ideia é muito simples. Valorize o próximo, valorize-se a si mesmo, pense em todos da equipe, do grupo. Ame o próximo como a você mesmo. A medida do amor é amar sem medida. Isso aqui é poderoso. Santo Agostinho foi que disse essa frase. E agora damos abertura à lei do acordo. Já começa com o texto base em Amós 3:3. Acaso andarão dois juntos se não estiver de acordo? A lei do acordo envolve construir relações saudáveis e amistosas, fazer bons acertos, evitar brigas, guerras e litígios desnecessários, buscar a paz sempre que possível e respeitar a autoridade. O acordo é necessário até com os adversários
e é mais ainda com os parceiros, sócios, clientes internos e externos, fornecedores, funcionários e chefes, e fora do ambiente de trabalho com companheiros, filhos, pais, amigos. Além de evitar problemas, serve para criar algo fundamental, que é a rede de relacionamento, conhecida como network. Muitos esquecem que a colaboração, seja nossa em relação aos outros ou vice-versa, aumenta as perspectivas de êxito. Os especialistas apontam que há 3 fases fundamentais no desenvolvimento pessoal e profissional: a dependência, a independência e a interdependência. Na fase inicial da vida, seja de um bebê ou de um profissional em formação, uma pessoa depende planeamente dos que os cercam. Na etapa seguinte, já adolescente ou como profissional recém-formado, torna-se independente nas suas tarefas fundamentais. Já sabe o que fazer na maioria das situações. Por último, uma pessoa adulta ou profissional de alto nível certamente estará na etapa mais avançada, a interdependência. Nesta fase, a pessoa sabe que precisa de muita gente e muita gente precisa dela. Olha isso, é poderoso, hein? Vamos lá. Só se mantém no topo aqueles que aprendem a cooperar com os outros e a obter a cooperação dos demais, criando uma sinergia e um ciclo virtuoso de desenvolvimento mútuo. Neste contexto de construção e relacionamento, é necessário saber conviver com todos os tipos de pessoas e superar as diferenças. Há indivíduos que se vangloriam de não levar problemas para casa, sempre prontos para o confronto e pouco dispostos a perdoar. São pessoas que têm mais dificuldades em enxergar acordos e respeitar autoridades, o que é muito desvantajoso no trabalho e na vida. Um fundamento muito utilizado pela legislação processual é a busca do consenso. Há um máximo conhecido entre advogados de que um mau acordo é melhor que uma boa briga. Os consolidadores e juízes são obrigados a buscar o acordo em muitas disputas que chegam em juízo, sob pena de, se não fizerem, possibilitarem a nulidade do processo. O legislador tomou este cuidado para que se evita a delonga dos conflitos, que consomem tempo, recursos das partes e do Estado. Do mesmo modo, a diplomacia é um mecanismo de se discutir os interesses entre Estados soberanos para que se evitem conflitos. As organizações internacionais e blocos regionais de países esforçam-se para chegar a acordos que promovam o comércio e crescimento mútuo e evitem as guerras. Evitar guerras, Mateus 5:25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto essas com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Então, olha para você ver, a Bíblia também nos recomenda a entrar em acordo. A ideia aqui é evitar conflito e buscar sempre que possível a paz. Quando Deus instrui o povo de Israel, ainda no tempo de Moisés, estabeleceu uma lei acerca da guerra. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhes a paz. Deuteronômio 20:10. Então, antes da guerra, antes de você ir para a batalha, chega falando: olha, eu vim em paz. Vamos resolver isso em paz? Vamos tentar resolver isso aqui em paz? Antes de evitar a guerra. O confronto armado drena recursos e deve ser a última opção. Como vimos na lei do amor, Jesus Cristo foi além disto e ensinou a amar os inimigos. O apóstolo Paulo também nos deixou uma bela lição: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humilde
por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Isso não quer dizer que abrimos mão da nossa autoridade ou dignidade, mas que não devemos fomentar conflitos ou agir com soberba. Quando ocupamos uma posição de superioridade hierárquica, não é necessário nem recomendável exercer o nosso poder com crueldade ou indelicadeza. Todas as pessoas valorizam quem procura a solução dos conflitos e, por outro lado, vêm com restrições àqueles que, em vez de fazer acordo, fomentam mais problemas. No seu clássico A Arte da Prudência, escrito no século XVII, Baltasar Gracian, um dos mais importantes escritores do barroco espanhol, dá muito conselho que são seguidos por estratégias e por políticos. Um dos seus aforismos é intitulado numa palavra: ser santo louva a virtude como elo de todas as perfeições. 3. Esses trazem a fidelidade. Sábios são e santo. A virtude é o sol do pequeno mundo chamado homem, e o hemisfério é a boa consciência. É tão bela que consegue a graça de Deus e das pessoas. A capacidade e a grandeza devem ser medidas pela virtude e não pela sorte. E nós paramos aqui, o nosso tempo já deu. E olha, estamos finalizando também. Falta aqui, 2 paginazinhas e amanhã entramos com a lei da utilidade. Gente, estamos avançando, 18ª lei amanhã. Vamos lá, são 25 leis. Estamos chegando na reta final. Conto com você, não perca nada e nunca se esqueça, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Até amanhã. Parabéns para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você concluiu todo esse vídeo, todo esse conteúdo. Eu quero parabenizar você, viu? Nesses dias de hoje não é fácil encontrar pessoas que vão até o fim, e você foi. Parabéns pela dedicação, por reservar os melhores 10 minutos da sua vida. E assim como esse conteúdo edificou sua vida, você compartilhando, comentando aqui, ele pode alcançar mais pessoas, tá? Eu espero você aqui, até no próximo conteúdo. E eu quero deixar uma mensagem para você nunca esquecer: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Até o próximo conteúdo. Tchauzinho.